Durante mais de 500 anos, uma história foi repetida como verdade absoluta. A de que os portugueses simplesmente chegaram ao Brasil e encontraram uma terra pronta para ser descoberta. Mas o que quase ninguém percebe é que os primeiros dias aqui foram marcados por tensão, silêncio e um encontro entre dois mundos. E o mais impressionante, tudo isso foi registrado por alguém que estava lá. Um homem que observou cada detalhe, cada gesto, cada reação. Hoje, você vai acompanhar o que realmente aconteceu nos primeiros momentos do Brasil. Quando a esquadra portuguesa deixou Belém, em março de 1500, o objetivo não era encontrar uma nova terra, era chegar à Índia. Era comércio, era poder, era expansão. 13 navios cruzavam o oceano com uma missão clara: negociar com o Oriente. Mas o mar nem sempre respeita planos humanos. Durante a travessia, uma das naus desapareceu misteriosamente durante a madrugada. Sem tempestade, sem sinais, sem explicação, e mesmo assim a viagem continuou. Porque voltar nunca foi uma opção. Semanas depois, em alto mar, começaram a surgir sinais estranhos. Ervas flutuando, correntes diferentes, indícios de que algo estava próximo. Até que, na manhã de 22 de abril, aves cruzaram o céu. E naquele momento, todos entenderam. Terra. Pouco depois, um monte surgiu no horizonte. Alto, imponente, cercado por mata fechada. Era o primeiro sinal visível de um território desconhecido, e assim, o Brasil foi avistado. Mas o que muitos imaginam como um desembarque imediato não aconteceu. Não naquele dia. A frota permaneceu distante da costa, observando, calculando, esperando, porque ninguém sabia o que existia ali. E no dia seguinte, finalmente, decidiram se aproximar. Ao chegarem mais perto da terra, algo chamou a atenção. Homens, na praia. Poucos no início, depois mais, cerca de 20. Nus, armados com arco e flecha. Observando, sem avançar, sem recuar, apenas olhando. Foi então que Nicolau Coelho foi escolhido para a missão, não por acaso, mas por ser o homem que costumava ir primeiro quando havia risco. Ele avançou em um pequeno barco, sem garantias, sem saber o que encontraria. Ao se aproximar, fez sinais, indicou que abaixassem as armas, e para surpresa dos portugueses, eles obedeceram. Houve troca de objetos, pequenos presentes. Um gesto simples, mas carregado de significado. Era o primeiro contato entre dois mundos completamente diferentes. Mas havia um problema impossível de ignorar. Ninguém realmente entendia ninguém. E naquela mesma noite, o mar mostrou sua força. Os ventos aumentaram. As embarcações começaram a se mover. Âncoras arrastaram. Por algumas horas, perder o controle deixou de ser uma possibilidade e passou a ser um risco real. No dia seguinte, o capitão decidiu agir. Era preciso encontrar um local seguro, água, lenha, abrigo. Enquanto navegavam pela costa, mais indígenas eram vistos, sempre à distância, sempre atentos, sempre observando. Quando finalmente encontraram um porto protegido, algo novo aconteceu. 2 indígenas foram levados até o navio principal. E ali começou uma das cenas mais reveladoras de todo o relato. Eles não demonstraram medo, mas também não demonstraram submissão. Olhavam tudo com atenção, com curiosidade, com um tipo de naturalidade que desconcertava os portugueses. Seus corpos eram fortes, suas expressões tranquilas, como se aquele encontro não fosse algo extraordinário, mas apenas mais um momento. Eles se interessaram por objetos de metal. Apontaram, indicaram, como se já reconhecessem o valor, mas ignoraram completamente outros animais. E se assustaram com aquilo que nunca tinham visto antes. Os portugueses ofereceram comida, eles recusaram. Provaram e cuspiram. Recusaram vinho. Recusaram água. Usaram-na apenas para lavar a boca. Era um comportamento que intrigava profundamente. E então, algo inesperado aconteceu. Depois de toda aquela interação, eles simplesmente deitaram e dormiram, sem preocupação,
sem vigilância, como se não houvesse ameaça alguma. Nos dias seguintes, a convivência evoluiu, mas nunca foi completamente segura. Os indígenas se aproximavam, ajudavam, trocavam objetos, mas sempre mantinham distância emocional, sempre prontos para recuar. Em um dos momentos mais simbólicos, os portugueses celebraram uma missa. Um altar foi montado, a bandeira foi erguida, e ali, em silêncio, os indígenas assistiram, imitaram gestos, observaram tudo com atenção. Para os portugueses, aquilo parecia um sinal claro. Mas visto com distância histórica, talvez fosse apenas curiosidade, e não conversão. A cada dia, o contato aumentava. Houve dança, trocas, risos e até momentos de verdadeira proximidade. Mas algo permanecia constante: a desconfiança. Mesmo quando pareciam confortáveis, os indígenas se afastavam rapidamente, como se um instinto invisível os impedisse de confiar totalmente. Os portugueses exploraram o território. Encontraram água em abundância, vegetação rica, sinais claros de uma terra fértil. Mas não encontraram aquilo que mais buscavam: ouro. E ainda assim, algo chamou mais atenção. Algo que para eles parecia ainda mais valioso: a possibilidade de conversão religiosa, a ideia de expandir sua fé. No último grande momento da permanência, uma cruz foi erguida. Diante de dezenas de indígenas, eles assistiram, imitaram gestos, ajoelharam, levantaram as mãos, em silêncio. E ali, naquele instante, os portugueses acreditaram estar diante de um sinal, um propósito maior. Mas o que realmente aconteceu naquele encontro? Um início de amizade? Uma aproximação cultural? Ou apenas o primeiro capítulo de algo muito maior? No fim, não foi o ouro que definiu aquele momento. Foi o encontro entre dois mundos, dois modos de viver, duas formas de entender a realidade. De um lado, um império em expansão. Do outro, povos que já viviam ali muito antes de qualquer mapa europeu existir. E no meio disso, um homem, observando, registrando, escrevendo, sem saber que suas palavras atravessariam séculos e transformariam aquele momento no início de uma nova história. E você conhecia esses detalhes? O que mais chama sua atenção nesse encontro entre civilizações? Porque entender o passado é a única forma de enxergar com clareza o presente. Inscreva-se e ative as notificações para que você não perca os próximos relatos históricos que revelam o que ficou fora dos livros. Agora, um dilema para quem chegou até aqui. Se você estivesse diante desse primeiro encontro entre dois mundos, sem saber o que viria depois, teria dado o mesmo passo? Comente sim ou não e explique o porquê.